Deus te fez especial, minha filha. Especial? Então por que ele não me ajuda? Hoje eu pedi ajuda pra ele pra subir numa árvore e ele não fez nada. Filho, é porque não era pra você subir na árvore. Você vai fazer coisas muito maiores que subir em árvores. Vai subir montanhas. Pense corretamente e decida corajosamente. Como já foi falado em outros capítulos deste livro, os resultados que obtemos é produto do que pensamos e dos pensamentos que ocupam a nossa mente. Com exceção das nossas reações instintivas, instinto de defesa, sobrevivência e sexual, tudo começa na mente. Desde quando meu pastor começou a falar sobre o assunto metanoia, lembrei-me de muitas experiências que tive decorrente de pensamentos que alimentei na mente. Meditando sobre isso, me fiz uma pergunta: por que algumas pessoas avançam e progridem e outras não? Se o Senhor deu a todos a capacidade de pensar, porque nem todos são bem-sucedidos? Entendo que a resposta é que todos pensam, mas poucos tomam a melhor decisão sobre aquilo que pensam. Vamos ler uma porção nas Escrituras que pode nos ajudar a compreender melhor esse processo. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 26, diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que recebera o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Vamos nos aprofundar nisso? Abra lá em Deuteronômio, capítulo 5, no verso 24 e 25, que diz assim: E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Abra lá, queridos, em Josué, capítulo 3, verso 9, 10 e 11, que diz assim: Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferrezeus, os girgazeus e os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Abra agora lá em Juízes, capítulo 14, do verso 3 e verso 4, que diz assim: Seu pai e sua mãe lhes perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse a seu pai: Consiga-a para mim, é ela que me agrada. O que eu estou mostrando para mim e para vocês aqui? Que o medo os afasta da glória poderosa de Deus. Que o medo os afasta de enxergar o poder de Deus que está em vocês. Em 1 Samuel, Davi pergunta coisas que era para estar nítido na mente dos soldados e do rei Saul.
E quando Davi pergunta, eles acham em tom de ironia quem era Davi. Mas o que eles tinham que entender é quem era o Deus do povo de Israel. Veja que Davi pensou sobre a recompensa que alguém haveria de receber caso derrotasse o gigante Golias. Ele fixou o pensamento dele na conquista, no prêmio e não no problema em si. Essa foi uma maneira de se encorajar diante da afronta do gigante filisteu. Sempre que você estiver diante de um grande desafio, fixe os olhos no que está após a luta. A luta não é o problema em si. É isso que vai afastar o medo da mente e encorajá-lo à vitória. Muitos cristãos estão sofrendo por conta do medo na mente. Toda pessoa derrotada em alguma área da vida foi derrotada antes na mente. Derrotados alimentam crenças erradas e limitantes. Geralmente, essas pessoas dizem: estou na prova há tanto tempo. Minhas lutas não vão passar. Não vou conseguir me livrar dessa situação. Não posso enfrentar esse desafio, e etc. É exatamente por essa razão que a mudança não acontece. Lembro-me de muitas das minhas conquistas e em todas elas, minha vitória começou na mente. Então eu declaro: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele já venceu tudo na cruz. Tudo é nosso. Esse era o pensamento de Davi. Veja o que ele disse. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 32, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Abra comigo, queridos, lá em Deuteronômio, para a gente se aprofundar um pouquinho. Capítulo 20, no verso 1 e 2, que diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército. No 3. Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem atemorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a você. Não nos esquecemos que a palavra coração no hebraico é lebe, que pode ser traduzido por mente. Davi, para Saul e o povo não desfalecerem na mente. Só ficaremos abatidos quando o pensamento estiver abatido. Assim estava Saul, amedrontado com pensamentos de derrota. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Veja que Saul estava com seu foco voltado para o tamanho do problema. E é justamente esse tipo de pensamento que muitos cristãos têm todos os dias. Eles dizem: não vou conseguir porque o problema é grande demais. O segredo para alcançar a vitória é formar um pensamento, refletir, combinar ideias, meditar na força e no poder para nos dar, o poder de Deus para nos dar a vitória. Isso é o que chamamos de fé. Traga os pensamentos bons de volta e seja animado. Davi trouxe à memória suas vitórias e a partir disso fortaleceu sua fé
e a fé de Saul. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 34, 35, 36 e 37 diz assim: Respondeu Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. 35, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, portanto, afrontou o exército de Deus, do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Eu quero me aprofundar nisso com você, querido. Abra lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 22, do verso 11 ao verso 16, que diz assim: Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse para você que faria. Que o Senhor dê a você prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor Deus de Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho. Em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Eita Deus! Abra, queridos, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao verso 11, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respeito às orações, em resposta às orações de muitos. Até aqui, queridos. Davi jamais se esquecia das vitórias passadas e assim fortalecia sua fé para as lutas do presente. Hoje é dia de dizer 1 Samuel, capítulo 7, parte 2. Capítulo 7, verso 12, parte B, que diz assim: Até aqui nos ajudou o Senhor. Abra comigo lá, queridos, em Gênesis, capítulo 35, no verso 14 e 15, que diz assim: Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Aleluia. Agora abra, queridos, lá em Josué, capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, que diz assim:
Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Aleluia. Pense em quantas vitórias Deus já deu e mencione cada uma delas em alto e bom som. Essas lembranças vão encorajar você para vitórias maiores. Quando as pessoas me perguntam por que estou sempre feliz e motivado, eu sempre respondo que é porque me lembro de onde o Senhor me livrou. Nas lutas e tribulações, lembro-me que o Senhor me curou de uma depressão profunda e me impediu de suicidar-me. Lembro-me que Deus é comigo e isso me basta para enfrentar qualquer desafio que me é proposto. Profetize em fé e ousadia. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao verso 47, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas Created using Powtoon.